Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário você está assistindo a esse vídeo agora, mas a nossa aulinha, ela está recheada de coisas muito legais. Veja só, vamos começar falando sobre os fungos e as bactérias. Isso mesmo. Os fungos são unicelulares e pluricelulares. Veja só. Unicelulares é composto por uma única célula, certo? Molecular, esses que vocês estão vendo aqui no vídeo agora. E pluricelulares é um organismo formado por mais de uma célula, tá certo? Quer dizer que unicelular já está falando tudo, uma célula. E pluricelulares são várias células, tá certo? São um micro-organismo formado por várias células. Tia Jaqueline, o que são as bactérias? As bactérias são os micro-organismos procarióticos que possuem tipicamente alguns microsméticos de comprimento. As bactérias elas podem ser de diversos formatos, tá certo? E os fungos podem ser unicelular ou pluricelulares. Quer dizer que o fungo também ele pode ter uma célula ou mais de uma célula, né? Isso que uma célula é unicelular e mais de uma pluricelulares, tá certo? Os fungos podem ter mais que isso. E quais são as doenças causadas pelos fungos? Ó, pano branco na pele, tinha candicose, que é esse daqui. Tem vários tipos de doença, veja. Essas só foram algumas que eu citei, mas vocês estão vendo aqui vários tipos de doenças causadas pelos fungos, tá bom? Ó. E como é que reage esses fungos e essas bactérias no nosso organismo? Isso mesmo, cada um reage de uma maneira diferente. Tem organismo mais forte e tem organismo mais fraquinho um pouquinho. Então, esses daqui é causados pelos fungos e as bactérias. Veja só. Então, na tarefinha de vocês aí, vocês vão marcar um verdadeiro ou falso. As bactérias só podem ser vistas por meio de microscópio, verdadeiro ou falso. As bactérias, vamos lá. As bactérias, ela pode ser vista só pelo microscópio, porque é muito pequenininha, não é isso? Então, as bactérias produzem seu próprio alimento? Será? As bactérias, os fungos alimentam-se de matérias mortas ou vivem como parasitas? É outra preocupação, não é isso? Então, os fungos, olha, do que os fungos se alimentam? Lê aí. Isso mesmo, preste bem atenção. Alguns fungos e bactérias são seres decompositores? Verdadeiro ou falso? Cogumelos também são fungos? Vocês estão vendo aí na telinha. E você vai pesquisar e colar alguns tipos de doença causada pelos fungos e as bactérias no solo, tá certo? Preste bem atenção. Então, como vocês viram, acabaram de ver as bactérias e os fungos, tá bom? Então, ó, um beijo, bom final de semana e sem esquecer do nosso folclore. Isso mesmo, vocês pensavam que eu estava esquecendo. Veja só, o folclore vai completar o quê? Dia 22, não é isso? Que é o quê? Amanhã. É dia do folclore? Amanhã? Isso mesmo. Já que amanhã é sábado, não podemos comemorar no sábado, lógico, né? Então, o folclore quer dizer que é o quê? São lendas, parlendas, né? Cantigas de rodas, né? Festas, danças, brincadeiras,
Isso mesmo. Como, por exemplo, uma cantiga de roda. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, 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 olha pé, pé, pé. Olha roda, 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 caranguejo peixe é. Temos as parlendas, né? Como, por exemplo, cavalo dado não se olha os dentes. Isso. Tem vários outros parlendas. Então, as lendas, que são o quê? Saci, a Iara, o Boto, né? A mula sem cabeça, o lobisomem. Temos várias outras lendas, tá certo? Então, temos o Curupira, né? Isso, o Boitatá. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar alguns tipos de lenda. Vai fazer a lenda, tá certo? Do jeito, da sua maneira, você vai interpretar a lenda que você quiser. E abaixo você vai fazer uma arte sobre o nosso folclore brasileiro. Pode ser um desenho, pode ser um vídeo, você cantando, contando alguma coisa, pode ser uma foto registrando alguma coisa sobre o nosso folclore brasileiro, tá bom? Então, ó, um beijo e bom final de semana. Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que existe folclore? Por quê? Quem que você conhece do folclore? Eu conheço o Saci. Ele tem uma perna só. Sim. Ele está pulando? E ele não cai, não? Nossa, eu vou tentar. Tá certo. Olha, eu consigo. É só ficar pulando assim. Ai! Não deu. Você conhece a caipora? Sim, ela tem cabelo vermelho. E a menina sem cabeça. Ai, meu Deus do céu. Onde foi parar a cabeça dela? Eu gostei. A Yara. O que é a Yara? A Yara é uma sereia que fica no mar. Você ouviu falar do Curupira? Ele tem pé pra trás. Ai, e o pé pra trás? Nossa, esse negócio de folclore é engraçado, né? Tem gente que tem fogo no lugar da cabeça, o pé ao contrário, não tem uma perna. Será que aconteceu com eles? Não sei. Ixi! Oi, Carlos, tudo bem? Oi, Lud, beleza? Ai, tudo certo! Ticulicus, esse aqui é o Carlos Godoy e ele é contador de história. E ele tá aqui pra contar pra gente, né, do folclore. Conta pra gente, o que você sabe? Ó, pra começar, eu vou explicar o que significa folclore. Que legal. Folclore são as tradições e as manifestações populares que vêm do povo. Folclore é passado de boca em boca, de geração para geração. Nossa, que legal! Entendeu? Você sabe o que significa a palavra folclore? Ai, não sei não. Folclore vem do folk, que quer dizer povo. E lore, que significa sabedoria. E o folclore inclui danças, músicas, artesanatos, superstições, mitos, lendas e até brinquedos e brincadeiras. Sério? Eu achei que o folclore fosse assim, coisas como o Saci Pererê, a Yara, o Curupira, a mula sem cabeça. Então, Lud, você citou as lendas, os contos e os mitos É? da nossa sabedoria popular, mas tem muito mais. Ai, é? Me conta assim uma música que é do folclore. Uma música infantil, Ciranda Cirandinha. Puxa, eu conheço essa. Conhece? Conheço, eu adoro. Então, Ciranda Cirandinha é uma música passada de pai para filho, exatamente como no nosso folclore. Puxa. O folclore é assim, tem as tradições, são diferentes dependendo da região. E qual brincadeira, assim, que faz parte do folclore também? Brincadeira tem muitas, tem É? peão, bolinha de gude, esconde-esconde e pega-pega. Não sabia que enquanto eu corria de um lado pro outro, eu tava fazendo folclore? Sim, folclore. Olha só. Folclore é como o povo vive. Folclore infantil.
são as músicas. Puxa, obrigado, Carlos. Eu adorei saber mais sobre folclore, viu? Oh, disponha, Lud, eu que agradeço. Ah, que legal! E aí, ticulicos, entenderam tudo? Entendi, Lud. Tchau. Tchau! E até o próximo... Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. E também, se inscreve aqui, no canal, aqui no cantinho. E não deixe de conhecer a minha música, clica aqui. Por quê? Porque também quero saber. Ai, tá muito legal! Eles já fizeram parte do reino vegetal, mas devido a algumas características únicas, eles ganharam o seu próprio reino, o reino fungi, ao qual pertencem os fungos. Sempre que falamos de fungos, a primeira coisa que vem na cabeça é esse cogumelo aí da imagem, mas os cogumelos não são os únicos tipos de fungos que existem. Os fungos são constituídos por células eucariotas. Isso quer dizer que eles são compostos por células que são maiores quando comparados com as bactérias e que possuem mais organelas dentro delas. Isso torna a célula mais complexa, além de possuir o núcleo envolto por uma membrana, que separa o material genético do restante das organelas. Uma característica que fez os fungos ganhar o seu próprio reino foi que eles possuem uma parede celular rica em quitina, diferente das células vegetais que têm uma parede celular rica em celulose. Os fungos são divididos basicamente em dois grupos, os fungos unicelulares e os fungos filamentosos, que são compostos por mais de uma célula. Os fungos unicelulares são chamados de leveduras e são muito utilizados como fermento na produção de vinhos, na produção de pães, na produção de cerveja e até como medicamentos. Os fungos filamentosos são todos os outros tipos de fungos que não são os unicelulares, como o mofo ou bolor que nós encontramos naquela fatia de pão esquecida no armário, o champignon que nós utilizamos na alimentação, os fungos que causam doenças como a onicomicose e também os que produzem queijos como gorgonzola, roquefort. Os fungos filamentosos são constituídos por hifas que se juntam e formam o micélio. O micélio, por sua vez, vai formar o corpo fúngico. Normalmente, o que nós vemos do cogumelo em cima da superfície costuma ser a sua unidade reprodutora, já que o corpo fúngico vai estar entranhado no ambiente onde ele se encontra, conforme mostra a figura. Os fungos são seres heterótrofos, isso significa que eles não conseguem fazer a digestão intracelular. Dessa maneira, eles precisam secretar o material ácido no ambiente onde eles estão para digerir o alimento e após essa digestão, ele consegue absorver os nutrientes dos quais ele precisa. Os fungos filamentosos recebem classificações quanto à sua forma e a maneira que eles se apresentam. Eles podem ser algodonoso, aveludado com ou sem pigmentação, de crescimento intenso ou discreto, aeróbio ou anaeróbio facultativo. Esses detalhes podem ser estudados numa próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no joinha aqui embaixo para me dar uma força e se inscrever no canal para receber as nossas próximas atualizações. Valeu, obrigado e até a próxima. Os micróbios ou micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso.
ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças, e entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. E as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos. Então, se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora.